Olá, meus queridos, eu sou a professora Joana Lúcia. Fluvial, o termo fluvial se refere a águas de rios, tá? A redes fluviais, eu me refiro à água de rio natural mesmo, que vai encontrar com outros rios. Afluente, aí sim, cabe o termo fluvial, tá? Os redes fluviais são o que eu posso dizer de subafluentes. O que são afluentes? Diferente de efluentes, afluente é rio, riacho, águas, né, doce, que vão se encontrar com uma quantidade de água maior, formando o que a gente chama num todo de bacia hidrográfica. Então, eu peguei um esquema para vocês. Olha bem, aqui nós temos um relevo, né? Observem que ele está caindo. É muito comum numa bacia hidrográfica você ter um relevo caindo, né? Uma queda, para que essa água escorra e chegue ao seu destino, que é o mar. Então, olhando Linhares, onde estamos, né? O rio coletor nosso é o Rio Doce. Ele nasce lá na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Então, de Minas Gerais para cá, nós temos uma descida. Quem vai a Colatina e volta de Colatina para Linhares consegue perceber. Temos uma descida. E à medida que as várias nascentes vão se encontrando, vão formando essa bacia hidrográfica. Então, aqui nós temos um pequeno exemplo, né? Então, nós temos a nascente. Aqui nós temos o que se chama de afluente, que é aqui a nascente principal. E aqui, esse afluente, provavelmente existem outras nascentes por aqui que vão formar um pequeno rio. Então, esse afluente é um riacho, um pequeno rio, uma corrente d'água doce, que vai se encontrar com uma massa de água maior. Esse daqui, é onde está escrito leito, né? É o que eu chamo de rio coletor. Na verdade, a setinha está apontando para o leito, né? O leito do rio é o que eu chamo de... O que eu chamo de leito do rio é a profundidade que esse rio tem, né? A mata ciliar é uma forma de eu proteger os leitos, né? O leito do rio. O que é a mata ciliar? Lembra cílios. E cílios são os pelinhos, né? Ao redor dos olhos. E a mata ciliar tem esse nome de propósito. Ela serve como cílios para o olho d'água. Quando eu deixo preservada a mata ciliar, né, a vegetação nativa, natural daquele local, na proximidade dos rios, né, das nascentes, das lagoas, eu vou proteger esse local por dois motivos. Primeiro, a vegetação vai pegar a incidência de luz solar para as folhas fazerem a fotossíntese. Então, essa folha vai fazer como se fosse um desvio dessa luz solar para ela fazer o seu alimento, produzir o seu alimento e produzir para o meio ambiente oxigênio, tirando o gás carbônico que é ruim da atmosfera. Então, eu tenho o primeiro benefício, que é esse, desviar os raios de luz para a árvore ao invés da água. O segundo benefício das matas ciliares é que, com suas raízes, elas vão segurar os solos próximos ao rio, fazendo uma verdadeira teia, né? Formando ali uma malha, impedindo que caia terra, mato, pau, pedra no fundo do rio, no leito do rio. Quando esse rio tem a sua mata ciliar preservada, o leito dele não fica raso, ele não fica soreado. Ele fica com uma profundidade bacana. Por quê? Sabemos que existem períodos de chuva, que é o período de verão aqui no Brasil, né? Que começa as chuvas em dezembro, janeiro, fevereiro, vai até início de março, que vai fazer o quê? No período de chuva, o leito do rio, ele tem que ter profundidade para quê? Para aportar essa massa de água que vai precipitar, né, do céu. Se porventura eu retiro a mata ciliar, vai acontecer assoreamento desse rio. Grãos, terra, pedra, pau, vai cair ali, sem contar que seres humanos, né, que se dizem humanos, não sei porquê, mas certos humaninhos, ser humaninhos, irão jogar lixo aí também, nesse leito do rio, diminuindo ainda mais a sua profundidade.
Depois, quando vem o período de chuva, esse leito tá raso, digamos assim, ele não consegue aportar a quantidade de água e transborda. Aí você tem um outro problema, né, que são as enchentes. Pois bem, voltando, recapitulando, o rio tem a sua nascente principal e existem outras nascentes, né, que tem nessa região, que vai dar origem aos afluentes, que são esses rios ou riachos menores que vão se encontrar com um rio maior, que é esse aqui, aonde a setinha branca está passando. Então, o conjunto formado pelos afluentes, pelas nascentes, pelo subafluente, que são esses rios menorzinhos ainda, todo esse conjunto vai formar a bacia hidrográfica. Lembrando que o início delas são as nascentes e o fim as nascentes que desaguam no rio coletor, que é esse daqui, que por fim vai desaguar, né, chegar ao mar. O encontro da água doce com o mar eu chamo de foz. Existem vários tipos de foz. Agora não vem ao caso, tá? Até porque as habilidades pedem mesmo para falar sobre isso. E esse conteúdo, propriamente dito, das bacias hidrográficas que tinha, ele foi extinto de uma certa forma. O professor ele vai explicar porque é necessário que o aluno entenda certos conteúdos, então ele é obrigado a explicar, mas não está especificadamente explícito lá que ele tem que fazer. O professor que tem experiência precisa saber para caso necessite, ele possa explicar, né? Então, aqui, professora, a gente tem uma lagoinha, olha, né? O que é uma lagoa? Qual a diferença de lagoa para rio? A lagoa é uma água mais parada, ela não tem um fluxo, ela não tem uma corredeira, ela não tem uma corrente de água tão rápida quanto os rios, tá? O riacho também, ele tem é um subafluente que tem uma queda d'água, uma correnteza menor. Então, lagos e lagoas são águas mais paradas, né? Mais calmas. Não é 100% parado, porque senão ela ficava ali estagnado. Ela não vai ficar estagnada ali. Mas ela tem uma velocidade de correnteza muito menor quando comparado com os rios, tanto afluentes, que a gente chama de braço de rio, né, o subafluente, ou igual aqui, por exemplo, o rio pequeno, ele é um afluente. O rio coletor é o rio doce. Tá? E tudo isso eu formarei, então, que chamo de bacia hidrográfica. Na aula, eu uso muito um exemplo de uma folha de couve. A hidrográfica, ela é uma folha de couve, onde o pendúculo, né, que estava preso ao caule ali, aquela folha, a folha de couve, ela começa assim e faz aquele tipo um coração, né? Pois bem, aonde eu tenho ali a pontinha que estava presa à planta, seria a nascente, aonde vai nascer. O rio coletor é aquela nervura maior do meio, mais grossa. As nervuras da folha na lateral, né, que são as nervuras menores, são os afluentes. As mais fininhas na borda da folha são os subafluentes. E a ponta dessa folha, onde ela vai terminar, onde o rio coletor termina, é aonde vai terminar essa bacia e ela vai desaguar no mar. Então, toda água doce corre em direção ao mar, né? Aonde você encontra as águas salgadas dos oceanos. Certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos seguir para uma outra ação antrópica muito comum nas cidades, que é os lixões. Sabemos muito bem que os lixões é uma prática que está proibida. Todavia, as pessoas fazem os lixões. Antigamente, os lixões eram causados pela própria prefeitura, que escolhia um local, né, mais afastado, com poucas casas, para acumular os lixos. Hoje em dia, essa prática é proibida. A prefeitura tem que providenciar ou um aterro sanitário ou uma incineração. A prefeitura de Linhares, até pouco tempo, vendia o lixo dela, pagava para que Aracruz tratasse o lixo por meio de incineração. Não sei se isso em 2020 continua. O fato é que nós não temos lixão regular, né, feito pela prefeitura. Os lixões que temos é formado pela própria população, que joga lixo em lugares inadequados, lixos em terrenos baldios, e causam vários problemas.
Primeiro, pela imagem a gente consegue perceber, olha, essa água negra, essa água escura, fétida, é oriunda da decomposição desse material que está aqui, tanto matéria orgânica quanto inorgânica. Aqui a gente vê uma quantidade enorme de plásticos e os lixões, eles acumulam tudo. Lixos biodegradáveis, né, lixos orgânicos, como restos de animais, restos de comida, restos de vegetais, também plásticos, metais, ou seja, tudo isso junto e misturado causa a decomposição, né, e liberação desse chorume, tá? O nome desse líquido é chorume. Ele, além de ser fedido, né, e tóxico para o solo, ele polui o solo, ele infiltra-se no solo, chega a lençóis freáticos, que é aquela água subterrânea que abastece rios e poços. Então, se houver algum poço próximo a essa região, fatalmente ele estará contaminado por esse chorume, sem contar que ele também libera gases tóxicos, dentre eles o gás metano, tá? Que é prejudicial à atmosfera, à camada de ozônio, tá? Sem contar que o lixão ainda é uma fonte de vetores, né? Um paraíso para os vetores. Quem são os vetores? São aqueles animais, né, que causam doença ou que propagam doença ao ser humano, que servem de veículo para bactérias, para fungos, para vírus, verminoses, né? Então aqui eu terei, quem são esses vetores? Os ratos, as baratas, escorpiões, cobras, morcegos, entre outros animais, urubus, que estão ali se alimentando disso, procriando ali e vão infestar as casas, carregando consigo esses micro-organismos patogênicos. Então, cabe a quem? Cabe a mim, a você e a todos nós evitarmos isso. Como? Primeiro, jogando lixo no lixo. Segundo, denunciando, tá? Para a prefeitura, hoje, na nossa rede de TV local, existe tanto as TVs, sim, quanto a Record, quanto a Globo, no caso, através do STV. Se você liga, denuncia, eles vão, fazem a reportagem, notificam a prefeitura. Você também pode fazer isso. O que a gente não pode é permitir que isso venha acontecendo com muita frequência. E ao vir um vizinho jogando lixo em um local inapropriado, você precisa chamar a atenção dele. E dê você o seu exemplo, não jogue lixo em lugar inadequado, né? Eu já passei por situação constrangedora do vizinho vir jogar na minha porta lixo de cozinha, lixo de banheiro, na justificativa de que ele tinha calçado e eu não. Né? Além de externar um preconceito pelo fato da época eu não ter calçada, ele mostra que ele não tem higiene, porque se ele tivesse, ele providenciaria uma lixeira. Cabe a cada um de nós destinarmos o nosso lixo de forma correta e nunca, jamais colocar o lixo no local de outro, na casa de outro, né? Onde estão os nossos bons costumes, a nossa educação, né? Fica a reflexão.